que vivia de acordo com o padrão do Senhor. Ele vivia de acordo com aquilo que Deus mandava. Ezequias era um rei, como se diz assim, um exemplo de rei. Ele era um exemplo a ser seguido, ele era um rei bom, ele era um rei que fazia a vontade do Senhor, ele era um rei que Deus mandava, ele ia lá e fazia. Deus mandava, Deus falava com ele, ele ia lá e fazia. Porém, seu filho Manassés fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que você possa imaginar, ele fez. Acredito eu que o rei Ezequias, como pai, falou assim: Manassés, siga esse caminho, faz assim, ó, Deus está mandando você fazer assim. Quando Deus falar com você, você ouve. Quando Deus mandar você fazer, você vai lá e faz. Quando Deus mandar isso, aquilo, você vai lá e faz. Ouve a voz do Senhor, porque é melhor. Ezequias era um homem que vivia de acordo com a palavra de Deus. Mas o seu filho Manassés fez tudo ao contrário. Existe um versículo que diz em Salmo 127, 4, que diz assim: como flechas na mão do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Essa é uma palavra que eu acho muito interessante, porque flechas são os filhos. O arqueiro, a gente pode dizer que são vocês pais. Eu ainda não sou pai, mas eu pretendo ser, se assim Deus permitir. E vocês pais têm que direcionar o que o seu filho tem que seguir. Você tem que colocar alvo na vida deles. Se eu estou aqui hoje, primeiramente eu agradeço a Deus, mas eu tenho que agradecer muito aos meus pais. Porque eles sempre falaram: ó, vai por aqui, não vai para a esquerda, não vai para a direita, ó, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Mas nós temos opções de fazer. Se você vai fazer o certo ou se você vai fazer o errado. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você bem entender. Mesma coisa com Manassés. Acredito eu que o rei Ezequias sempre ensinou ele: ó, faz isso, faz aquilo. Ó, isso aqui é errado. Se você fizer, vai se dar mal. Se você fizer, Deus não vai curtir. Deus não vai aprovar. Então foi a mesma coisa comigo. Eu lembro quando eu tinha aproximadamente uns 13 anos, e eu falei assim pro meu pai, os meninos da rua estão indo com meu pai para minha mãe, cheguei, os meninos da rua vão pro carnaval, lá na Socia, quem é desse tempo não sabe, vai ter uma matinê lá na Socia, eu posso ir, pai? Eu já tinha, o não eu já tinha, né? E meu pai sendo cristão, minha mãe sendo cristão, eu falei: você não deixa eu ir. Mas eu vou pedir assim mesmo, vai todo mundo. E quando eu falo pedir, eles me deixaram ir. Eu falei: nossa, me deixaram, beleza, eu vou. Fui, fiquei lá 1, 2 horas, eu lembro. E eu voltei e falei: nossa, sabe quando eu se sente perdido no lugar? Eu falei: o que eu estou fazendo aqui, velho? Tem alguma coisa de errado aqui comigo. Tem alguma coisa de errado. Eu ouço um ET no meio da galera, tudo pulando. Eu falei: meu Deus, que babaquice, me perdoa quem gosta. E eu falei: meu Deus, esse lugar aqui não é para mim. Mas como eu poderia ter falado assim: não, esse lugar aqui para mim, talvez eu não estaria aqui hoje. Talvez eu hoje não estaria na casa do Senhor, talvez hoje não estaria pregando a palavra do Senhor. Como meu pai falou, Deus tem me abençoado muito. Eu estou indo em algumas igrejas pregar a palavra do Senhor. Tudo que Deus prometeu para a minha vida, quando eu era mais novo, Deus está cumprindo. E eu lembro que uma vez foi uma moça que profetizou na vida do meu pai, que eu filho seguiria os caminhos dele. E eu, para mim, eu falei: você os caminhos do meu pai, ele trabalha em indústria, ele trabalha em indústria. Eu falava para Deus que o sonho era trabalhar com o meu pai numa indústria. Só que hoje eu trabalho com o meu pai na casa do Senhor. Então, eu acho que para mim é uma das maiores felicidades para mim hoje poder estar aqui de coração, no lugar. Então, o rei Ezequias ensinava direitinho você, pai. Tem o direito de ensinar. Não é pecado você dar um tapinha no seu filho, não é pecado você direcionar: não, eu vou ser preso, ele vai ligar para a polícia. Não. Não é pecado, não. É bonito de ser na palmadinha. Já tomei várias. Graças a Deus eu nunca dei muito trabalho. Mas as que eu tomei eu lembro de 2. Uma da minha mãe e do meu pai. A do meu pai falou: não tem nada de carro, você não dirigiu aqui, eu não tenho, não. Você me dava no carro, eu respondi para ele, só confio que ele virar e deu. Fui na mão. E a última também. Falei: não quero isso para mim. E a minha mãe, não sei se ela vai lembrar, eu estava na rua a gente estava de carro na rua da minha avó, mãe do meu pai. E eu respondi para minha mãe e ela virou, eu usava aparelho. Não, perdão, na igreja, ela deu com a mão na minha boca, até o beijo até colou aqui, ó. Também foi a última vez que eu respondi para minha mãe. Graças a Deus eu sou um bom filho. A minha irmã que apanhava muito porque só tirava uma nota ruim, mas cadê que você está? Você pode estar aí, mas ensina o caminho que o filho deve andar. Que assim Deus vai te mudar. Assim você vai ter dor de cabeça no futuro. Deus vai te abençoar muito. Vamos lá, temos 5 tópicos para falar com você hoje, para que a bondade de Deus esteja sobre a tua casa, para que a bondade de
fez tudo o que o Senhor reprova. No versículo 2 diz assim: ele fez o que o Senhor reprova. Quantas vezes eu e você não fazemos aquilo que o Senhor reprova? Algumas versões dizem assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. A minha carne fez o que o Senhor reprova. É a mesma coisa. Quantas vezes eu e você não fazemos aquilo que o Senhor reprova? Quantas vezes eu e você não fazemos aquilo que agrada somente a mim, mas não agrada a Deus? Quantas vezes nós falamos: ah, Deus, aqui pode, não tem problema, mas nós falamos que não pode. Muitas vezes você não tem vivido a bondade do Senhor na tua vida, na tua casa, porque você tem feito aquilo que o Senhor reprova. Muitas vezes você não tem vivido o melhor do Senhor porque você tem feito aquilo que o Senhor reprova. Manassés deixou de viver a vontade do Senhor, aleluia, porque ele não estava vivendo aquilo que o Senhor mandava. Ele não estava vivendo aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Ele conhecia a verdade, ele sabia da verdade, ele sabia o que a palavra do Senhor ensinava, porque o seu pai foi um exemplo para ele, mas mesmo assim ele fazia o que era errado. Independentemente de quem for teu pai ou tua mãe, ou quem é o teu pai ou tua mãe, se eles fazem certo ou errado, não, mas faça como Deus fez, faça como Jesus fez. Tenha Jesus como exemplo. Se teu pai ou tua mãe, ele não é meu exemplo, mas tenha Jesus como exemplo. Tenha o teu pastor como exemplo. Faz o que é certo aos olhos do Senhor. Não é porque é meu pai, não. Eu conheço a vida dele, então eu posso falar melhor do que as pessoas que às vezes a gente assiste na televisão e você nem conhece a vida dele. Então, Manassés fez tudo que reprovava o Senhor. Existe um versículo muito interessante que eu estava lendo, e que acho que toda aqui, a maioria conhece, que é em Romanos 7,15, que diz assim, se você quiser abrir, amém. Se não quiser, fica à vontade que eu vou ler. Romanos 7,15. Porque o que faço, não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Esse versículo é muito interessante. Pois o que quero, porque às vezes você quer fazer a vontade de Deus, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você quer fazer o que Deus manda, mas você vai lá e não faz. Mas aquilo que aborrece o Senhor, que você sabe que Deus vai desagradar, você vai lá, tem a cara de pau e faz. Não é engraçado isso? A palavra de Deus já está dizendo, ela já conhecia a gente no futuro. Sabemos que é errado, vamos lá e vamos cometer o errado. É normal. Você tem achado normal cometer o erro. Aí você quer reclamar para Deus, você quer murmurar a Deus, as coisas não estão dando na minha vida, Deus não está me abençoando, a bondade de Deus não está na minha família. Por quê? Porque você não está fazendo aquilo que o Senhor está mandando. Porque você está fazendo tudo aquilo que o Senhor reprova. Deus está mandando te dizer isso nessa noite. Deus está mandando você ficar esperto e fazer aquilo que Deus manda. Aquilo que Deus pede, aquilo que agrada ao Senhor. Glória a Deus. Isso. É engraçado. Ninguém aqui daria o seu filho para amor. Se eu tivesse filho, eu não daria ele para amor a vocês. Jamais. Mesmo conhecendo vocês, eu daria a maioria. E Deus fez isso. Ele pegou só um filho e deu. Todos nós estamos aqui. E mesmo assim, a gente faz tudo aquilo que reprova o Senhor. Esquecemos da grandeza disso. A gente lê lá, acho que é algo fictício que não aconteceu. Não aconteceu. Ele deu muito filho que ele tinha. Para apanhar, para ser cuspido, para sofrer o máximo que você possa imaginar, para você poder estar aqui hoje na casa de Deus, para eu poder estar aqui hoje pregando para vocês. Não sou merecedor disso. Por isso que Deus está mandando te dizer: não faça como Manassés. Não faça como Manassés. Segundo tópico aqui, Manassés praticou feitiçaria. O versículo 6 diz assim: chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Praticou feitiçaria, adivinhações, magias e recorreu a médicos e aos consultados espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. E vou perguntar aqui, ver se você já fez, não precisa levantar sua mão. Você que já praticou feitiçaria. Eu creio que a minoria aqui praticou. Mas existe um versículo que diz assim, em 1 Samuel 15:23, a palavra de Deus diz assim: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Tu não pode ter sido feiticeiro, mas se você for rebelde, Deus te tornou feiticeiro. Se você pisa na bola com Deus, olha lá, porque a rebelião e rebeldia é a mesma coisa. É como o pecado de adivinhação ou de feitiçaria. É a mesma coisa. Se você é rebelde com o teu líder, se você é rebelde com o teu pastor, se você é rebelde com seus pais, se você é rebelde onde você trabalha, você é como se fosse um feiticeiro. Você é cheio de pecado. Cara, mas não é muito grave, feitiçaria é uma coisa muito séria. A rebeldia também é uma coisa muito séria. A rebeldia afasta a bondade
rebeldia afasta a bondade de Deus da tua família. A rebeldia afasta a bondade de Deus da tua casa. Por isso que às vezes coisas não fluem. Você fala, meu, não está fluindo. Por quê? Por quê? Porque você é rebelde. Porque você pisa na bola com Deus. Eu não vim aqui para apontar os teus erros, porque eu também sou tremendo pecador. Também sou pecador como vocês, mas eu trouxe essa palavra que foi Deus mandou que eu trouxe essa palavra para vocês. Sinal que Deus sabe o que tem acontecido na vida de vocês. Sinal que Deus sabe o que tem acontecido na nossa vida. Antes de pregar para vocês, eu preguei 15 vezes para mim e umas 3 para minha esposa. Eu falei, tá bom. E a rebeldia é algo muito sério. Você sabe o que significa a palavra rebelde? No dicionário, eu não peguei em outro lugar, peguei no dicionário. A palavra rebelde diz revoltado, que ou quem não se submete, insubordinado, não acata ordem ou disciplina. O rebelde é tudo isso de mim. O rebelde é tudo isso de mim. Quantas vezes eu e você não somos rebeldes? Quantas vezes eu e você não pisamos na bola e somos rebeldes? Rapaz, fala mal do diabo, mas não fala mal do pastor. Se você soubesse o peso espiritual que isso tem para a tua vida, Deus sabe de todas as coisas que eu estou falando isso. Não fala mal do teu pastor. Fala mal do capeta, fala mal do giraia, fala mal de todo mundo, mas não fala mal do teu pastor. Senão o que Deus vai derramar sobre a tua vida é tão pesado. Tão pesado que aí depois você fala, nossa, Deus, não está acontecendo. Eu não estou vivendo a tua bondade. Estou indo todo dia na campanha, estou indo segunda, terça, quarta na igreja, vim para a igreja, faço, aconteça, faço isso. Mas e aí? Se você for rebelde, todas essas coisas que você faz não valem de nada. Você não tem direito de ser rebelde aqui na casa do Senhor. Você não tem direito de ser rebelde com o seu pastor, com o seu líder, com os seus pais, no teu trabalho. Você não tem direito. E Manassés, ele fez tudo de errado, ele fez feitiçaria. Você já pensou você queimar o seu filho? Seu filho, você queimar com sacrifício? Porque ele não acreditava nessas coisas? Isso é porque o seu pai o ensinou o caminho que ele deveria andar. Mas nós temos a opção de escolher. Você está aqui na casa do Senhor, você tem a opção de estar me ouvindo. Se você quiser, você levanta e pode ir embora. Não é verdade isso? Você tem a opção. Tudo que eu falar aqui pode não aceitar. Tudo que eu falar aqui, mas isso aí não é para mim, não. Isso é para o cara que não veio. Não, isso é para ti que está aqui. Você que está aqui. Terceiro tópico aqui. Manassés não deu atenção à voz do Senhor. O versículo 10 diz assim: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. É muito sério também. Às vezes Deus quer falar contigo. Ei, Deus quer falar contigo. Deus fala, ei, fulano, ei, ciclano, não faz isso, faz aquilo. Oh, vai para a esquerda, vai para a direita. Oh, vai para baixo, vai para cima. Deus está falando, dê ouvido à voz do Senhor. Seja sensível à voz do Senhor. É difícil ser sensível à voz de Deus. Hoje o mundo tem tantas coisas boas me oferecendo. Às vezes Deus fala que não, mas o mundo está melhor. Está melhor, mas o futuro que você tem no mundo é pior. O melhor futuro não é a igreja, que é a salvação. Deus está esperando lá em cima. Tudo do bom e do melhor. Então ouça a voz do Senhor. Ouça aquilo que Deus quer falar para a tua vida. Ouça aquilo que Deus quer falar contigo. Porque quando você ouve, as coisas começam a acontecer. Quando você ouve uma pessoa experiente, você ainda teve essa oportunidade de começar, pô, estou com um problema, vou começar com alguém experiente. Quando você ouve, experiente de Deus, né? Vai começar com um endemoniado aí, que é comum. Quando você ouve uma pessoa de Deus, experiente, as coisas sempre andam quando você começa a fazer as coisas. As coisas fluem, as coisas acontecem, você fala, nossa, o cara é de Deus mesmo. É porque é só você fazer a vontade de Deus, bro, que as coisas começam a acontecer na tua vida, as coisas começam a andar, as coisas começam a fluir. Aí Deus fala, ele está vivendo a minha vida, ele está vivendo de acordo com o que eu quero, ele está vivendo aquilo que eu pedi. Aí ele fala assim, ó, eu tenho uma bondade reservada para ti, e ele fala e te abençoa. Mas quando você não vive, a tua bondade está reservada para a tua vida, aí você não vai viver a bondade que está reservada para a sua vida. Aí eu vou falar, Deus, pega aquela bondade que dá para mim, eu estou vivendo a tua vontade. Aí você perde a vontade de Deus. Deus é bom sempre, sempre, você querendo ou não, você vendo a vontade dele ou não. Só que você está aqui, ele já te livrou de tantas coisas, então ele foi bom com você. Você comeu, você acordou, alguns escovaram o dente, outros tomaram banho, outros não, mas mesmo assim Deus continua sendo bom. Você você almoçou, ele veio para cá, Deus te trouxe um caminho aí com segurança e paz, teu mundo está complicado, então Deus te trouxe aqui, ele é bom.
Mesmo você se merecer, irmão. Mesmo se você merecer nada, ele continua sendo, irmão. Ele continua sendo Deus. E quando você dá atenção à voz do Senhor, as coisas fluem. Imagina, quando você dá atenção à voz, quando você ouve a voz de alguém experiente e tal, e você cumpre, as coisas acontecem. Imagina quando você ouve a voz do Senhor. Aí as coisas fluem demais. Aí às vezes começa a acontecer. Aquilo que você tem que sonhar começa a acontecer. E como eu falei para você, que Deus me abençoou com o apartamento. Eu já contei esse testemunho aqui, eu acho, uma vez. Mas como eu já estou 6 meses que eu não vim aqui, não posso estar de novo. Eu e minha esposa tínhamos um sonho de morar em Santos. Eu morava aqui no Guarujá, morava ali no Guarujá. E eu falava, eu quero morar em Santos, eu creio que eu vou morar em Santos, eu vou ver na tua vontade. Quando a gente vai pedir as coisas para Deus, a gente é o mais santo do mundo, né? Eu sou um homem de Deus, eu mereço. Mas os nossos pecados a gente não assume para Deus. Eu falei, oh Deus, pelo amor de Deus, pelo teu amor, dá esse apartamento aí, mas sinceramente, eu estava muito sem fé. Porque eu fui numa endemoniada, desculpa a palavra, e eu cheguei assim, ó, eu ganho X, minha esposa ganha X, eu tenho isso de tudo. Eu quero morar em Santos. Aí a mulher falou assim, ó, tranquilo, eu estou com o teu salário para tua esposa, esse fundo, no máximo a gente vai arrumar para grande, nem no Guarujá tu arruma. Eu falei, oh meu Deus, só precisava dessa. Ela falou, Jesus, o negócio começou a espreitar. E quando que aquilo que era possível se torna impossível, até uma música, é quando Deus começa a agir. Aquilo que era possível, quando se torna impossível, acho que Deus fala assim, chegou meu nome, vou vir aqui, já falou impossível comigo mesmo. Quando aquilo que você acha impossível na tua vida, Deus começa a agir, Deus começa a abençoar. Cria o impossível de Deus para a tua vida. Cria o impossível de Deus para a tua família. A bondade de Deus é algo maravilhoso. Você tem que merecer, crer no impossível de Deus. Eu tenho para te contar. E eu falei, meu Deus, é complicado. E minha esposa começou a procurar os apartamentos, visitar. E eu nem ia nas visitas. Homem de pouca fé, eu fui. Vacilou com Deus, a palavra. Não criei naquilo que Deus tinha para a minha vida, para a minha família. E eu não ia visitar os apartamentos. E ela foi um, falou que gostou, foi outro, falou que gostou. E falou, esse aqui é X valor. E falou, vamos lá. E eu fui lá, comecei a papelar e tal, tudo, essa corrida para o apartamento. E eu não sei o que Deus fez, né? Não sei onde saiu o dinheiro, eu sei que hoje eu estou morando em Santos, vai fazer quase um ano já, que a gente está pagando apartamento. Tem quase um ano. E as coisas começaram a acontecer. E aquilo que era impossível, que a mulher falou que podia comprar em qualquer lugar, menos em Santos, Deus falou possível, que eu comprei em Santos. Ali era o meu sonho, ali era o meu alvo, ali era a bondade que Deus tinha para a minha vida. E eu fui até o final. Por mais que com pouca fé, minha esposa teve que ela uma voz de mim e veio me puxando, porque a fé dela estava grande. E ela veio puxando, porque nós alcançamos nosso alvo de moradia, onde nós queríamos morar, né? Meu sonho. Eu falei, Deus, eu quero mais, mano. Agora que, quando a gente chega no lugar, quero mais. E Deus sempre abençoado cada dia mais. E por que comigo é diferente de você? Não pode ser diferente. Você não serve o mesmo Deus. Você é o mesmo Deus que fala comigo contigo. Você é o mesmo Deus que fala com a gente, está aqui, está aqui no nosso meio, está rodando aí, está do teu ladinho. É igual contigo também. Agora é 50% de entrada numa casa. E daí? Deus é um Deus impossível. Deus é um Deus impossível. E do mesmo modo que Ele foi comigo, que eu não tinha condições, quando eu falei que não tinha mesmo. Não tinha. Deus abençoe. Sabe o dia de onde eu nem faço nem ideia. Sei que está lá, em casa. Eu estou em casa, estou feliz. Eu sei que não sei como dar com pouca festa, esse apartamento que eu moro hoje, eu nem fui ver. Aí minha esposa falou, vamos fechar, e quando eu cheguei lá, Deus me abençoou. Eu tenho um apartamento maravilhoso, com a glória de Deus. Quiser ir tomar um café lá em casa, eu vou levar um café. Vou convidar. Devido a todos esses pecados de Manassés, eu acredito que Deus ficou, não posso dizer, chateado, com muita raiva. Às vezes Deus dá uma oportunidade para a gente não faz aquilo que Deus manda. Aí Deus começa a ficar com raiva. Aí Ele manda outra para ver se vai fazer. Para ver se você é um cara fiel a Ele. A gente também não faz. Aí Ele manda mais uma, eu amo tanto meu filho que vou dar mais uma chance para ele. Aí você
assim, ó, no versículo 6, aqui no finalzinho. Ele fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Quando Deus fica irado, irmão, sai de baixo. Quando Deus fica irado, aí as coisas não fluem mesmo, as coisas não acontecem. Tem um ditado que eles falam, o mundo fala assim, por amor, vai pela dor, né? O Manassés teve que ser pela dor. Porque o cara não entendia. Mesmo que o pai dele ensinando as coisas de Deus, ele não fazia. O cara era rebelde mesmo, mal criado, ele era do mal. Só que Deus tinha uma bondade reservada para a vida dele. Deus tinha algo especial para a vida dele. Deus tem algo especial para a tua vida. É isso. O versículo 11 diz assim, ó. Depois do versículo 10 que fala assim que Manassés não deu ouvido à voz do Senhor e ao seu povo. O versículo 11 diz: por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Olha a vergonha que o cara teve que passar. Primeiro, imagina que está um gancho no teu nariz, a dor que deve ter sido. Tem gente aí, hoje em dia, né, que usa uns bagulho aqui, né, que no nariz parece, olha, deve ser o Espírito Santo, o Raizil, ou o Manassés.